Você está preparado para aumentar sua base de conhecimento no mundo da automação? Bem-vindo ao módulo do N8N. Nesse módulo, nós vamos estar abordando a ferramenta do N8N de uma forma mais básica, entendendo ali o que é o N8N, entendendo a interface, entendendo o que são os workflows, como construir workflows, como fazer automações, integrações com as ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas não só isso. Também vamos ter conteúdos mais avançados de workflows mais avançadas com integrações com agentes de inteligência artificial. Eu queria aproveitar essa aula e dar um passo atrás, entender um pouco mais o que é o N8N e ferramentas nesse meio, né, de automações, e para daí a gente seguir com as próximas aulas, indo mais a fundo sobre a ferramenta. Hoje o N8N é uma das maiores ferramentas que nós temos disponível no mercado quando o assunto é automações e integração. E recentemente vem se destacando por oferecer ali integrações de forma nativa com inteligência artificial. O N8N veio para facilitar a integração dos sistemas que nós utilizamos no nosso dia a dia, facilitando assim automações que nós conseguimos fazer. Normalmente não conseguimos fazer integração com sistemas diferentes. Então o N8N veio para fazer essa junção, né? Através dele, fazer integração com diversas ferramentas e através deles nós conseguimos fazer automações que se comunicam entre si. O N8N já traz diversas integrações pré-prontas, facilitando ali o nosso trabalho de automação no dia a dia. E além disso, é uma ferramenta open source, que vamos conversar um pouco mais para frente sobre o que é esse termo. Nessa aula eu quero te mostrar em detalhes como funciona o N8N, falar um pouco mais das integrações nativas que nós temos lá, mas antes disso eu quero dar um passo atrás, assim como eu falei no começo da aula. Eu quero que você entenda o que são realmente automações. É um tema que normalmente gera muitas dúvidas e talvez o pessoal comece a trabalhar sem saber o que realmente é, né? E com esse conceito, eu acredito que facilita bem mais para que nós possamos entender o que a gente está vendo ali na tela em termos de construção de workflows. Então, vamos lá, vamos para a tela. Aqui eu queria introduzir um pouco mais sobre o que são software, né? Normalmente a gente está acostumado a mexer com diversos sistemas no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não para entender realmente como funciona todo aquele fluxo, né? Tudo aquilo que a gente mexe. O que é que eu quis trazer aqui? Quis trazer uma ideia de uma ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o Instagram, e fazer meio que uma separação do que é o front-end do que é o back-end. Aqui a gente vai entender nessa visão aqui que o front-end é tudo aquilo que está acessível para o usuário. Então, tudo que o usuário pode estar mexendo, né, ver as postagens, ver os stories, tudo que tem ali interação, né, de forma que venha com o usuário, a gente chama de front-end. E por trás de tudo isso, para fazer tudo isso funcionar, né, tudo que é visível funcionar, toda a lógica do negócio, todas as regras de negócio, a gente trabalha isso no back-end. E o que é o back-end? O back-end nada mais do que um servidor, onde a gente vai estar armazenando a nossa aplicação. Então, ali a gente vai ter linguagem de programação e que vai estar sendo construído, né, não só com front-end, em termos do que é visível, mas em si toda a comunicação entre a ação que está sendo realizada ali no front-end, né, o que a pessoa está vendo e o que o back-end tem para trazer em termos de informação. Então, tudo isso é um conjunto, né? O front-end vai estar sempre fazendo requisições para o back-end e o back-end retornando informações ali para o front-end. E nessa parte do back-end a gente tem esse servidor web, né, que a gente faz da requisição através de endpoint. Se a gente for para um site, por exemplo, cada URL ali é um endpoint, e isso é uma requisição feita para o servidor, para que ele traga informações e seja apresentado na tela para o usuário, no caso, trazendo informações para o front-end, assim como também essa parte, né, da aplicação precisa fazer algum tipo de comunicação com o banco de dados, fazer armazenamento de informação, dados de usuário, fazer armazenamento do login do usuário, por exemplo. Mas não só isso, também como arquivos de mídia, né, imagens, vídeos, enfim, toda essa comunicação está feita ali no back-end. E é bom entender essa separação do que é o front-end, do que é o back-end, para que nós possamos entender como é que realmente funciona por trás dos panos nessas ferramentas de automação, como é o N8N. Queria trazer um pouco mais também aqui sobre como realmente funcionam, né, as automações. O que é que são automações?
Acredito que se a gente for pegar aí um Kanban, né, que normalmente é o que nós trabalhamos com as ferramentas de automações, de bot, de WhatsApp, ele sempre vem com esse layout, né, com essa estrutura, de eu ter um nó, de eu ter um módulo onde eu vou receber alguma ação, onde eu vou receber algum gatilho, para que a partir dele eu consiga fazer outros gatilhos, né, fazer um chain, uma corrente de sequência de informações, de ações que eu quero executar para me trazer um resultado. Que, por exemplo, a gente sempre começa uma automação com um trigger, com fazendo uma validação de quando algo acontece, né, de quando algo é executado. Então, a gente pode entender que sempre no início de uma automação, a gente tem um ponto inicial. Seja um clique, seja um time, seja uma ação que eu espero de uma outra ferramenta para que isso aconteça, seja um recebimento de e-mail, enfim. A gente precisa de algo, de um gatilho, né, para que todo o resto da cadeia ali seja executado. Então, a partir desse gatilho, a gente cria uma ação. A gente fala para a automação o que é que deve ser feito. E pode ser algo simples, podemos ter ali estrutura simples, workflows simples, como também ter workflows muito complexos, fazendo muitas interligações entre cadeias ali, né? E isso nós vamos conseguir ver nas próximas aulas aí nos módulos mais avançados, estruturas bem mais complexas. Então, entendendo todo esse processo que nós temos aqui, eu também gostaria de falar para vocês algo que essas ferramentas de automação meio que já são, né? As IPAs, que são as plataformas de integração como serviço, Make, Zap, Unit2N, está tudo classificado nesse meio. E o que é que elas são? Nada mais são do que ferramentas que integram, né, que fazem integração com várias outras ferramentas e oferecem isso como serviço. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Unit2N, que se integra aqui com o Gmail, com o Slack, com o Instagram, com o Meta, com o Google, e eu posso pegar todas essas integrações e várias outras que ela tem lá, mais de 700 integrações nativas, né, que eles têm, e fazer diversas automações, fazer diversos fluxos, fazer comunicação entre o Gmail, o Slack, com o Instagram, enfim, eu tenho várias possibilidades de trabalhar com essas automações, né, com essas integrações que já vem nativa aqui no 8N. E abrindo também um breve parêntese sobre essa questão de automações, né, integração. Quando a gente fala realmente de integração, a gente depende muito que a ferramenta em questão ela disponibilize esse tipo de integração, esse tipo de interface, que é aí que a gente entra também na questão de APIs. Quando a gente fala de APIs, né, a API é uma interface que disponibiliza uma comunicação e através dela nós vamos conseguir fazer requisições, que vocês vão ver mais para frente como é que isso funciona, e também receber webhooks, né? Receber notificações. Quando a gente for fazer uma separação, por exemplo, em termos disso, a gente pode classificar ali a API, né, como a interface, como a gente vai fazer ali uma requisição HTTP, e os webhooks, eles vão ser notificações que nós recebemos. Por exemplo, nós temos uma loja virtual, e aí uma ação, né, uma compra executada. A partir dessa compra, desse pedido efetuado, uma notificação é gerada, um webhook é enviado ali para o setor de estoque, para que ele possa fazer a separação, por exemplo, daquele pedido, o cliente da baixa no estoque, e enfim, seguir ali um processo até que esse pedido chegue para o cliente, né? A gente consiga fazer todo esse rastreio ali. Então, assim, tudo isso, esses pontos, né, se a gente for trabalhar com ferramentas, essas ferramentas têm que ter disponível isso no seu ecossistema. Caso eles não tenham, a gente não consegue trabalhar com integrações ali naquela ferramenta. Feita essa introdução, que é muito importante para quem está começando agora, eu vou abrir agora o site aqui do Unit2N e mostrar um pouco mais sobre como que é a ferramenta, né? E aí, logo após, eu abro a interface dela para mostrar um pouco mais para você. Aqui nós temos o site oficial do Unit2N. Eles se vendem, né, como uma ferramenta de automação segura e com IA nativa, né? Eles falam que é uma ferramenta mais popular do mundo para técnicos. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam no mercado, né? A Unit2N é uma ferramenta um pouco mais técnica quando comparado, por exemplo, com o Make. Às vezes o Make já vem facilitando muito
mas ao mesmo tempo ele acaba engessando alguns pontos, né? Acaba que o N2N é realmente uma ferramenta um pouco mais técnica, podendo ser muito técnica, dependendo do real objetivo ali dentro, né? Mas que permitam maior flexibilidade em alguns projetos. Alguns fluxos que a gente não consegue fazer no Make, a gente consegue fazer tranquilamente com o N8N. Então, assim, fica essa introdução, né? Não quero, de certa forma, deixar uma visão que o N8N é uma ferramenta muito técnica, que só realmente programadores iriam conseguir utilizar. Muito pelo contrário, ela tem uma interface de usuário muito boa, muito intuitiva, que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre computação e que já tenha trabalhado um pouco ali com o Make, por exemplo, vai conseguir tirar de letra essa ferramenta. Avançando aqui um pouco sobre algumas opções, né, algumas vantagens aqui da ferramenta, ela se vende como uma ferramenta aí para operações de TI, né, operações de segurança, DevOps, opções de venda, que quer trabalhar mais com CRM na ferramenta, até mesmo criar um SDR ali, né, para quem tem, por exemplo, empresas que têm grandes fluxos ali, dá para criar um SDR na parte de vendas para qualificar melhor o lead, né? E levar para outro time de vendas, trabalhando com inteligência artificial. E é uma ferramenta que também vai permitir, né, fazer integrações aí de IA com suas próprias ferramentas, e-mail, WhatsApp, enfim, muitas outras ferramentas que é possível, né, fazer essa conexão com as ferramentas aqui do 8N. Ele é uma ferramenta que permite trabalhar com código, assim também como você pode escolher, né, trabalhar com interface de usuário, aquele arraste e solta simples, como a gente já está acostumado com o Make, né, criação dos nodes, enfim. É uma ferramenta também que permite você executar, enxergar, né, a execução ali e repetir de novo. É uma ferramenta que você consegue, por exemplo, executar um nó anterior, ver qual é que foi o output, né, a saída, ver se bate com o que você espera, pegar aqueles dados, trazer para um output atual e avançando com esses dados, né? O N2N também tem mais de 400 integrações nativas já prontas para você chegar lá, arrastar, colocar sua credencial, os dados necessários, já começar a utilizar. Eu vou até entrar aqui na página de integração, mostrar um pouco das integrações que já estão nativas aqui, né? Aqui vai ser o site, vai mostrar todas as integrações que vocês podem pesquisar e ver o que realmente tem disponível. Então aqui a gente tem HTTP Request, Webhook, aquilo que a gente estava começando no início da aula, sobre fazer requisições, sobre ter as notificações, né, de forma automática. Então nós temos integração automática aqui também com Sheets, nativa no caso, né, com Sheets, Telegram, envios de e-mail. Também temos o Gmail aqui, que dá para ser trabalhado, o Slack, Notion, Postgre, enfim, tem uma infinidade de ferramentas aqui que dá para ser trabalhado com N2N. Uma coisa bacana também é que essas integrações nativas, né, quando você clica nela, por exemplo, ele vai te mostrar aqui o que é possível ser feito. E aqui interessante é que tem alguns templates populares, né, que o pessoal coloca na comunidade, e você também consegue acessar ele, baixar e executar algum fluxo que você queira com ele, né? E aqui para baixo, ele vai dar algumas ações do que é possível ser feito, né, com essa integração. Então, com a integração nativa aqui do Gmail, dá para fazer envio de e-mail, né, dá para ficar observando aí caso você receba algum e-mail e queira, assim que receba um e-mail, fazer uma determinada ação. Por exemplo, você tem um time de atendimento, um time na sua agência, enfim, e você tem um e-mail onde, para acessar as contas da empresa, com algumas plataformas, é necessário enviar um código de acesso, né, um código de verificação para o e-mail para conseguir acessar. E aí, digamos, você não quer passar o acesso do e-mail para as pessoas. O que é que você pode fazer? Cria uma automação
para ver quando é recebido um e-mail de uma determinada plataforma com código, ou das plataformas que vocês usam com código, e reenviar esse código ali, fazer com que esse e-mail seja lido por uma inteligência artificial, por exemplo, ou até mesmo um node de código para que faça a extração apenas do código que está ali, e pegar esse código e enviar para um grupo no WhatsApp, enviar para uma conversa no WhatsApp. Então, assim, isso traz diversas possibilidades para ser feito, né? Com a integração, a gente consegue fazer várias automações, né? E como já falamos também, né, no N8N existe a possibilidade de trabalhar com inteligência artificial na plataforma. Apesar de que o N8N ele foi criado em sua base, né, para ser um sistema de automação e integração, com o boom da inteligência artificial, fez com que o N8N seguisse esse caminho também, né, trazer integrações ali nativa para dentro da plataforma. E essa flexibilidade que o N8N tem, né, a respeito do código, de conseguir trabalhar com JavaScript, Python ali dentro, eles já trouxeram também uma integração, né, com frameworks como o LangChain, que é a base das ferramentas que a gente consegue acessar, né? Então, com esse framework, a equipe, o time do N8N fez essas integrações, fez essas ferramentas nativas que a gente consegue utilizar de forma muito simples. Um arrasta, um clica, uma configuração ali simples, com uma ótima interface do usuário, que nós possamos trabalhar com essas ferramentas, né? Eu quero aproveitar e trazer para você esse ponto lá no site deles, né, mostrar como é que funciona essa questão da inteligência artificial dentro da ferramenta e as possibilidades que a gente tem lá dentro, né? Então, voltando aqui para a plataforma deles, né? Aqui na página de produto, ele fala aqui, né? Vai trazer aqui todos os dados sobre as integrações que ele tem. E algo bacana que a gente consegue observar aqui é que eles trabalham, né, eles dão a possibilidade de a gente trabalhar com chatbots avançados, tem agentes personalizados, né, que nós conseguimos personalizar um agente da nossa forma, criar um agente no nosso prompt, trabalhar com as nossas funções, criar algo bem mais complexo ali dentro, né, para gerar diversas ações. Nós temos ali opções de extração, nós temos uma opção de agente que consegue fazer extração, por exemplo, de páginas com LLMs. Nós podemos também ter a possibilidade de documentação com a ferramenta. E algumas das opções que nós temos aqui também, que eu acho interessante se falar, é que lá dentro já tem integrações nativas também, né, com algumas LLMs. Então, não só a OpenAI, que a gente está acostumado a trabalhar, mas conseguimos, de forma bem fácil, trabalhar ali com a Anthropic, com a Google, com a Llama, não sei nem como é que fala, mas... enfim, tem diversas LLMs que conseguimos trabalhar, né? Assim como o Grok também, que é um LLM gratuito, né? Que você consegue usar a inteligência artificial sem ter que pagar tokens. Então, é bem bacana nesse ponto. Então, assim, só para trazer, né, que o Nintendo realmente é uma ferramenta muito flexível, que oferece muitas possibilidades, né, tem um poder enorme de construir várias coisas incríveis e se comunicar com várias ferramentas, né, fazendo um workflow ali, né, uma automação muito mais complexa. Bem, resumindo, né, o N8N é uma ferramenta de automação e integração bem flexível, que recentemente trouxe aí, né, a possibilidade de trabalhar com inteligência artificial de forma nativa na própria ferramenta, utilizando aí framework como o LangChain para facilitar a nossa vida ali, né? Então, assim, eu queria também trazer um ponto aqui sobre a questão de precificação da ferramenta. Nós temos duas formas de trabalhar com o N8N, né? Nós podemos pagar o servidor, a hospedagem da equipe do N8N e utilizar a ferramenta através dos serviços de hospedagem deles, assim como a gente pode ter nossa própria VPS e colocar o código da N8N no nosso VPS e disponibilizar isso na internet para ser acessível. E um ponto, né, o que é a VPS, o que é o cloud, né, em si? A VPS nada mais é que um computador. É um computador onde nós temos instalado as ferramentas, as aplicações que nós precisamos para executar algo, né? Nesse sentido,
a gente, trazendo para esse ponto do N8N, né, nós temos aí uma VPS, um computador que podemos comprar em plataformas de cloud e armazenar, né, colocar ela nessa máquina específica para ser acessível. Como é que é acessível? A gente pode acessar essa ferramenta através do próprio IP da máquina, como a gente também pode acessar através de domínios, né? Que é interessante. Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de ferramenta, né, é sempre interessante ter um domínio. Então a gente tem um módulo que aqui no curso, né, de infra, que a gente vai estar mostrando como comprar o domínio, como comprar uma VPS, como fazer a instalação dessas ferramentas, da N2N em si, mas outras ferramentas também. Então, assim, lá a gente vai explicar um pouco mais sobre o que realmente é um VPS, uma infra, mas só para deixar algo mais conversado aqui também, né, a respeito disso. É que se faz necessário, caso você queira utilizar de forma gratuita o N8N, você precisa ter um computador. Não precisa necessariamente ser um VPS. Se você tem um computador, o computador tem que ser um computadorzinho tranquilo, não precisa ser uma nave estelar, mas tipo um computador que você consiga ter um mínimo ali possível, né, de hardware para conseguir executar essa ferramenta. Porque é uma ferramenta que você vai precisar ter em execução enquanto está usando ela em algum outro programa, ao mesmo tempo pode ser que comece a travar o computador. Mas assim, é uma ferramenta leve. Qualquer computador hoje, da atualidade, vai conseguir rodar ele de boa, caso você queira instalar no seu computador, para fazer testes. E tem a possibilidade, né, de parar de usar ele, desativar o programa, e aí fica totalmente disponível, né, o hardware do computador para fazer o que você precisa, sem sofrer gargalo. Mas enfim, eu queria trazer essa introdução e também falar que, apesar do N2N ser open source, ser código aberto, você conseguir pegar o código, fazer a instalação na sua máquina, ele tem licença, e a licença dele não é uma licença comercial, ou seja, você não pode colocar o N2N numa VPS sua e vender o serviço do N8N para que as pessoas, para que seus clientes acessem o N8N. Você pode utilizar ele comercialmente, sim, porém como back-end. E aí entra aquele ponto que a gente conversou no início. Você pode trabalhar vendendo serviços, usando o N8N como seu back-end, porém, as pessoas que te compram o serviço não podem acessar o N8N. Elas podem acessar as ferramentas de front-end, né, como aí, por exemplo, a gente trabalha com WhatsApp, Telegram, Slack, todas essas ferramentas externas, né, ali que não é o N8N, você pode trabalhar ela como sendo seu front-end e o back-end de forma que o cliente não acesse. Assim você pode trabalhar de forma segura, né, sem nenhum problema judicial, com o N8N. Caso você comece a disponibilizar acesso a seus clientes para acessar o N8N, para fazer automações deles, ali você pode ter problema. Então, que isso fique bem, bem claro, né? Visto isso, né, eu quero mostrar para vocês aqui também a questão da precificação, quanto caso você opte por usar a cloud do N8N, quanto que é pago, né? O plano mais básico que eles têm aqui, né, o Starter, é um plano de R$100 por mês, e aqui você tem algumas limitações, né? Você pode fazer no máximo 2.500 requisições no mês e ter 5 workflows ativos ao mesmo tempo, né? Então, assim, o que é que seria ali workflow, né? Workflow seria, a gente vai construir daqui a pouco, mas alguma automação que você faz ali, você só pode ter 5 ativas em conjunto, ao mesmo tempo, né? E também tem a limitação de 2.500 requisições, né? Execuções. O que é isso? Vamos lá, a gente que trabalha muito com requisições, por exemplo, a uma API do Google, do Meta. Cada vez que eu for fazer uma requisição, fazer uma busca de informações nessas APIs, eu gasto uma requisição, eu gasto uma execução. Assim como quando eu recebo, né, ali alguma mensagem e tal, que eu estou observando essas mensagens e que eu faço uma execução a partir disso, eu também gasto, né, ali essas minhas execuções. Então tem esse ponto, né, quando você tem seu VPS, isso é ilimitado, você não tem limites, você pode fazer o que você quiser, tá com quantos workflows ativos ao mesmo tempo que você quiser, receber quantas execuções você quiser. A limitação que você vai ter é da sua VPS. Se for uma máquina muito simples, né, ela vai ter suas limitações ali em termos de memória, de processamento, né, que
pode ser que comece a travar a aplicação se for um volume enorme. Então, assim, a limitação que teria, né, nesse caso, trabalhando com o código do end-to-end de forma gratuita, seria essa. E aqui a gente também tem um plano Pro, né? Ele vai aumentar aqui em termos de projetos aleativos, né? Para 15, aumenta um pouco a execução, assim como aumenta alguns outros pontos aqui, compartilhamento. E um plano mais enterprise, né? Que seria aqui entrar em contato com eles para ver como é que funcionaria. Enfim, essa é a introdução que eu tinha para trazer a respeito da ferramenta, né? Eu quero abrir aqui agora a ferramenta, fazer um workflow simples para mostrar mais como é que é a interface, né? Trazer um primeiro contato e aí nas próximas aulas a gente vai mais a fundo ali sobre cada node, sobre cada função, criando automações mais complexas. Então vamos lá para a tela do end-to-end. Então qual que é a minha ideia inicial, né? O que eu pensei aqui para que a gente fizesse seria publicar uma página na internet com o end-to-end. Vai ser algo simples, talvez possa ser algo que você veja, cara, complexo, mas não é algo simples. A partir disso dá para a gente trabalhar muito mais coisas, dá para fazer páginas de captação aqui dentro, para já pegar esses dados, já trabalhar com todos os dados aqui dentro. Mas vamos trabalhar com algo simples. Eu acredito que vai abrir a mente de vocês, né, para as possibilidades que a gente tem. Só para, antes de começar esse processo, né, eu quero só entrar um pouco mais sobre a interface em si, né? Eu comecei a falar, mas não complementei. Mas vamos lá. Aqui, inicialmente, quando eu clico no mais, né, eu tenho a opção de escolher algumas ações, e aqui são as categorias, né, que o end-to-end tem em termos de ações que dá para ser feito. No caso aqui vai ser triggers, né, que podem ser usados. Que, por exemplo, eu posso executar um fluxo quando eu clicar manualmente para executar, quando eu enviar uma mensagem, quando eu receber aqui um outro acesso de algum outro fluxo que tem aqui dentro. Eu vou começar aqui já criando essa estrutura baseada naquela ideia da página. Então eu vou pegar aqui um webhook, que isso aqui é aquele ponto de notificação, né? A gente recebe informações quando algo é feito. Então eu vou deixar ele aqui só para a gente já dar início na estrutura com ele. E a partir dele eu consigo fazer ligações, né, com outras camadas, com outros nós que eu preciso fazer para finalizar a minha execução. Então aqui, por exemplo, eu posso ter alguma conexão com o YouTube. Caso eu receba alguma ação, eu posso fazer alguma integração com o YouTube, criar uma playlist, eu posso adicionar um vídeo na playlist, eu posso enviar um vídeo aqui para o meu canal. Tem todas as possibilidades aqui, né, de forma já nativa da ferramenta. Sei lá, quero trabalhar com algum e-mail, trabalhar com Gmail, também vai ter tudo aqui. Alguma planilha do Google, trabalhando com Sheets, ele vai estar aqui, Google Drive, enfim. Vai ter várias ferramentas que a gente vai buscar entrar nelas aqui no curso, né? Pelo menos as principais, as mais usadas. E de início, vamos pegar lá, né, a ideia da página. Então, o que é que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que quando alguém acessar o navegador, né, digitar um URL e dar Enter, eu quero que ela caia nesse webhook. Eu quero receber a notificação de que alguém acessou a minha página, a minha URL, né, meu endereço. Então, quando alguém acessar esse meu endereço, eu quero mostrar para essa pessoa algo. Qual que vai ser a minha ideia? Fazer algo simples aqui. Chegar aqui no ChatGPT e pedir a ele um código HTML que ele apresente ali uma mensagem na tela. Vamos lá? Prompt simples, mensagem simples, vai me passar aqui um código HTML que eu vou estar utilizando para mostrar para a pessoa que acessar a minha página essa mensagem. Deixa só ele terminar de gerar aqui. E Gerado. Pronto, vou só copiar aqui. E qual que é a ideia? A ideia é que quando alguém acessar a minha URL, né, eu quero
mostrar para ela um código HTML. Então eu vou vir aqui no mais, escolha um código HTML, generate HTML template. Ele já traz aqui um templatezinho básico, só para mostrar lá, mas eu vou mudar, quero colocar o nosso template. E aqui o que é que acontece? Quando eu faço isso, eu já estou gerando o meu HTML, certo? Porém eu não estou apresentando. Vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso, como é que isso funciona. Para que isso aqui aconteça, eu tenho que estar com o meu workflow ativo, tem que estar publicado, e eu tenho que acessar o meu endpoint. Então, o meu endpoint né, seria essa URL. Essa URL tem que estar como GET, que é onde eu vou acessar, né? Eu vou acessar esses métodos também, a gente vai ver um pouco mais para frente na aula de HTTP, de requisições HTTP, né? O RESTful, enfim. A gente vai trabalhar mais específico sobre esses métodos, mas de início vamos entender que GET eu vou estar buscando algo e o que eu estou buscando é uma página HTML, né, para ser apresentado para mim. Então, quando eu acessar esse endpoint, esse endpoint vai me retornar aquela construção do meu chat GPT. E para ficar mais intuitivo aqui, eu vou apagar esse pad e vou colocar um URI aqui mais simples. Deixa eu botar só aqui módulo Init-N, um exemplo. Então, assim, o que é que acontece? Quando eu vou ter dois tipos de URLs para ser usado, né? Tem uma URL de teste, a URL de produção, eu vou explicar mais em outras aulas sobre isso, mas eu vou pegar aqui a URL de produção, vou copiar ela, cliquei aqui, ele copia, e quando eu acessar ela, o que é que vai acontecer? Deixa eu só salvar, para que isso entre em vigor, né? Eu vou acessar a página, ele vai me dar aqui, ó, o workflow foi iniciado, porém não apresentou o site, né? Ok? A ideia era essa, só para que vocês entendessem como é que funcionaria esse ponto, mas quando a gente volta aqui e vem nessa abazinha de execuções, a gente consegue ver o que foi que aconteceu. Então aqui, ó, eu consigo ver o que aconteceu desde que a pessoa acessou o meu endpoint lá, né? E aqui, nessa parte aqui, né, vai ficar todas as reexecuções, todas as requisições que foram feitas. Sempre que tiver uma execução nova, se eu vier aqui atualizar, vai vir outra execução para cá, vai ficar duas. Enfim, e entrando aqui, né, para entender como é que isso funciona, eu fiz a minha requisição, eu acessei, ele vai me dar aqui em output, isso aqui não precisa entender agora, mas entender que, tipo, da requisição que eu fiz, ele me gerou uma página HTML. Tá aqui a página. Bem-vindo, bem-vinda. É mais um módulo do fluxo ágil, vamos criar linhas de automações com end-to-end. Então, assim, essa é a página que ele vai apresentar para a gente. E agora, como é que eu faço para apresentar essa página, né? A ideia aqui, eu vou voltar para edição, é que eu tenho que dar uma resposta para o site. Tenho que dar uma resposta para a pessoa que acessou a meu endpoint, né, a minha URL. O que é que eu posso fazer? Tem uma opção aqui que é uma response webhook. Então, quando alguém acessar o meu endpoint, eu tenho minhas ações, aqui eu só tenho uma resposta de diversas ações, e eu vou retornar algo para ele. O que é que eu quero retornar? Eu quero retornar um texto, posso vir aqui no texto, e eu quero retornar os valores o resultado desse nó aqui, né, do HTML. E o que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá, eu vou salvar, vou executar novamente, e vocês vão ver que não mudou nada, certo? Deu só mudou a mensagem aqui de erro, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês um ponto que é sobre aquilo que a gente estava vendo também lá no site do Init-N, né, que é ver requisições anteriores e conseguir, através delas, puxar dados para executar novas funcionalidades, né? Aqui ele deu um erro porque eu tenho um nó de response, porém a minha resposta aqui nesse nó está imediato. Eu preciso mudar. Qual é a diferença, né? Se eu deixo isso aqui como imediato, eu vou dar uma resposta assim que a pessoa acessar meu endpoint. Porém, eu não quero dar uma resposta nesse ponto. Eu quero dar uma resposta nesse ponto. Eu quero que ele passe por tudo que tem que passar e depois me dar a resposta. Então, eu vou mudar aqui para que ele use o outro nó. Eu vou salvar novamente, não vai dar certo, mas já deixou a parte mais branca aqui, né? Mas beleza. Só para que eu possa voltar aqui e mostrar para vocês essa execução de como é que seria. Eu vou pegar aqui essa última execução que eu fiz,
vou copiar para o editor, eu vou ter acesso aqui àquela execução, né? Então tudo que eu quiser ver aqui através do que foi retornado, informações das meus nós anteriores, né? Eu vou conseguir trabalhar. Mas enfim, a minha ideia aqui é que eu possa vir no Response, trazer esse valor aqui de HTML, que ele está vindo desse nó de HTML. Quando a gente vê aqui, né, os nós, eu sempre vou ter um input, que é os dados que eu recebo, e vou ter um output, que são os dados que eu levo, né, que eu envio, que eu tenho saída dele. Sempre com o meu webhook, né, eu tenho dados de entrada e tenho dados de saída, que no caso aqui é a saída que eu pego aqui para o padrão, né, de requisição HTML, que é enviado para os próximos nós. Aqui não é de tanta importância agora, porque a gente não tem dados para captar. Mas aqui a gente tem. Aqui a gente gerou uma informação, a gente gerou uma página através desse código e a gente está tendo o output dele. A gente está dando uma saída com essa imagem. A gente está vendo aqui em HTML, né, mas também tem opções de ver aqui com vários formatos. Então, eu consigo ver aqui os formatos dessa saída, né? E como eu tenho o output nesse nó, eu consigo ter o input desse resultado nesse outro nó. Então, a saída daquele nó é a entrada nesse nó aqui. Que disso, eu consigo simplesmente chegar aqui, clicar no valor que eu quero, segurar, arrastar, colocar aqui. Ou seja, quando eu executar isso aqui novamente, a minha resposta para a pessoa que acessou minha URL vai ser mostrar essa página. E aqui, ó, tá lá, acessei a URL do meu nó aqui, né? E já tem uma página acessível na internet. Então, através disso aqui, você pode compartilhar para qualquer pessoa. Tá na internet para ser usado. Enfim, esse é o nó simples. Eu espero que tenha conseguido ser mais explicativo, né? Entender. Talvez seja um pouco complexo nesse momento de entender realmente a ferramenta, né? As possibilidades dela. Mas eu acredito que com o caminhar das aulas, com tudo que a gente vai ver agora, né, nessas próximas aulas, tudo que a gente vai trazer para você em termos de conhecimento, vai começar a ficar mais fácil. Qualquer dúvida, você pode usar o campo de comentário abaixo das aulas também, tem o grupo lá na comunidade, para conversar melhor com a gente. Enfim, quero te agradecer pelo teu tempo, por ter visto essa aula. Espero poder ter ajudado a decifrar um pouco mais sobre o End-to-End, né? Entender um pouco mais sobre essa incrível ferramenta e te vejo na próxima aula. Valeu!